O Roda de Entrevista desta noite recebe o governador José Hélito. O Roda de Entrevista, que é transmitido em rede com as rádios Brasil Central AM e FM, pelo Facebook da TV e das rádios Brasil Central e também pelo jornal A Redação. E você, telespectador, esse número que está aí na tela, 996734567, pode fazer suas perguntas. Como eu estou em dívida com o Marcelo Heleno, antes do WhatsApp, Marcelo Heleno, você. Duas perguntinhas rápidas. O senhor falou em orçamento. O senhor vai ter dinheiro para fazer o que o senhor imaginou à frente desses 9 meses de governo? Bom, o equilíbrio fiscal, como eu destaquei, é uma meta. A questão de austeridade fiscal deve ser uma ação perene no governo. E eu tenho convicção que nós vamos ter condições de, primeiro, garantir o pagamento das obrigações do Estado em dias. Nós vamos trabalhar com esse foco. E, naturalmente, nós já temos um portfólio, Marcelo, é preciso destacar isso, de recursos que são vinculados a investimentos, sejam recursos derivados de operação de créditos realizados pelo Estado e que propiciarão a continuidade, especialmente do programa Goiás na Frente, que é o maior programa de investimentos hoje em curso do Estado. O senhor tocou na questão da OS na educação, mas Sim. A tendência do Estado é ficar cada vez menor. Hoje nós temos privatização de estradas através de pedágio no país inteiro, frota da segurança pública que não é própria, é terceirizada, as OS na saúde, fundações em outras áreas. O que é isso? A gestão pública, o serviço público está fracassando ou ele está mudando, governador? Ao meu ver, ele está aperfeiçoando. O que o cidadão interessa é um caminho sem volta. É ter um serviço de qualidade. É preciso que nós tenhamos em mente que, obviamente, chegará um momento onde a infraestrutura do Estado estará de maneira adequada, pronta. Qual que será o grande desafio? Quando você se remete aos países europeus, por exemplo, onde você tem, e aqui o Enzo é de origem italiana, ele pode falar muito bem, quando você tem uma infraestrutura pronta, o grande desafio que se apresenta aos governantes é justamente ofertar serviços de qualidade, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na área de serviços básicos, os serviços burocráticos do dia a dia, emissão de uma carteira de habilitação, documentos próprios, ou quaisquer que sejam as demandas que o cidadão tem no serviço público. E para isso é necessário que você crie instrumentos que agilize essas plataformas. Cito o exemplo que nós podemos ilustrar com muita clareza. Na área de saúde, quando nós transferimos a gestão das unidades hospitalares para as OS, nós tivemos um ganho qualitativo nos serviços ofertados à população. Mas aí alguém poderia, mas transferiu a saúde. Não transferiu a saúde, transferiu a administração do prédio e dos aparelhos ali dentro existentes para atender as pessoas. A política de saúde, ela é privativa do Estado. É a Secretaria de Estado da Saúde que define as políticas de saúde. O que nós fizemos foi justamente tirar da burocracia estatal o que ocorria justamente era prejudicar o cidadão, e eu ilustro o exemplo que o nosso telespectador vai entender. Quando nós tínhamos a administração direta tomando conta dos hospitais, quando quebrava um tomógrafo, a administração não tinha como chegar e mandar consertar, tinha que licitar, se fosse uma peça, para fazer a aquisição dessa peça, para instalar no tomógrafo. Hoje isso não existe mais, então não fica o tomógrafo parado, mesmo porque a OS recebe por produção. Portanto, é uma maneira de dar eficiência ao serviço público. O que interessa para o cidadão que está doente, ou que está precisando fazer uma consulta ou um diagnóstico, é ir ao hospital, fazer a sua consulta, fazer o seu exame e ter o seu diagnóstico pronto. Então, essa é a visão de modernização da administração pública. Governador, o senhor terá em outubro o teste das urnas. Quer dizer, o senhor terá daqui até outubro para provar a competência do senhor, assim analisam, à frente do Executivo Estadual. E em outubro o senhor colocará isso a julgamento da população. Pelo que a pesquisa que o Enzo acabou de nos trazer dados aqui, há um candidato que está em primeiro, o senador Ronaldo Caiado, o senhor vem em segundo, com um viés de subida e, nesse momento, o senador Ronaldo Caiado com um viés de queda. A pergunta é, qual é a diferença entre o senhor e o senador Ronaldo Caiado? Bom, antes de falar acerca das diferenças dos candidatos, mesmo porque o cidadão, o eleitor, ele vai observar isso rapidamente e facilmente, eu faço um destaque em relação à própria pesquisa. Primeiro, que o momento onde ela é apresentada significa apenas um retrato deste momento. Como você muito bem destacou, quando comparada essa com a pesquisa feita pelo mesmo Instituto em dezembro último, você observa uma queda expressiva dos dois candidatos no campo da oposição e uma tendência de crescimento da pré-candidatura nossa. Ocorre que,
quando você analisa, eu, Marcelo Heleno, vocês todos são experts em política, conhecem o cenário do estado de Goiás como poucos, quando você analisa de 1994 até os dias atuais, você vai observar que aqueles que conseguiram sair em pesquisas, em primeiro lugar, na data das convenções, não foram eleitos. Em 94, nós tínhamos, em primeiro lugar nas pesquisas próprias, hoje o senador Ronaldo Caiado, em segundo lugar a senadora Lúcia Vânia, em terceiro lugar Marguito Vilela. Ao término daquela eleição, Marguito Vilela foi eleito governador, a segunda colocada foi a Lúcia Vânia, foi para o segundo turno com ele, e o então primeiro colocado nem para o segundo turno foi. 98, talvez seja um caso clássico, onde todo o estado de Goiás acompanhou e vibrou com aquela eleição, quando o governador Marconi conseguiu fazer aquela virada histórica em cima do então imbatível candidato Iris Rezende Machado. Em 2002, o ex-governador Marguito Vilela chegou a abrir 40 pontos de vantagem acerca do governador Marconi. O governador Marconi foi reeleito naquela hipótese. Em 2006, na eleição subsequente, nós tínhamos no primeiro lugar Marguito Vilela, segundo lugar Demóstenes Torres, terceiro lugar Alcides Rodrigues. Ao final da eleição, Alcides Rodrigues foi eleito governador do estado. Então nós poderíamos ilustrar isso com muita clareza, mesmo porque os especialistas em pesquisa, em eleições, colocam com muita clareza. O cidadão, ele volta o seu olhar para as eleições no período que as candidaturas estão postas, apresentadas, onde começa a apresentação dos projetos, das ideias, é o momento onde ele faz a avaliação, seja do governo, no caso de candidatos à reeleição, porque obviamente o resultado do governo é que impacta na formação da decisão dele, sejam das propostas apresentadas pelos demais candidatos. Portanto, eu acho que essa matéria é uma matéria que, sem ansiedade, você vai avançar, você vai crescer para discutir isso no tempo e no modo através do processo de campanha eleitoral. Enquanto os meninos tomam uma água aí, deixa eu fazer duas Não, mas espera aí, telespectador. o governador não me respondeu qual é a diferença entre ele e o senador Ronaldo Caiado. Não, perfeito. Eu acho que são diferenças básicas que o cidadão consegue observar rapidamente. O perfil de cada um primeiro. Eu tenho, obviamente, uma visão de buscar sempre a convergência, ouvir a todos, buscar respeitar as forças políticas, as forças sociais. Eu dialogo desde o MST, passando por movimentos sociais, lideranças de bairro, discuto com grande agropecuarista, mas também com lavrador. Tenho capacidade de buscar entender a todos, ouvir com respeito a todos, para formar todo um cenário de composição. Ele tem uma prática política muito mais voltada a um pensamento conservador, com determinados valores que eu não os carrego. Acho que é importante você defender as liberdades individuais, defender o ser humano, mesmo porque, Cid, a minha origem ela vem de uma família simples do interior do estado, uma das regiões mais pobres no Nordeste goiano, ao mesmo tempo de uma das regiões mais ricas do estado, que é a família par de mãe lá de Rio Verde. Então, eu fui forjado vendo essas dificuldades. Vim para Goiânia, estudante de escola pública, eu vim do interior, andei em ônibus público, como milhares de jovens fazem todos os dias. Portanto, tive uma formação diferente. Consegui crescer através do esforço e não através de heranças adquiridas por direito hereditário, por família e outras questões. Tenho uma visão muito mais centrada no ser humano do que talvez outros assim o tenham. Mas eu penso que essa diferença, o cidadão, a pessoa, vai observar com muita clareza no processo eleitoral. O Enzo vai fazer a pergunta no WhatsApp aqui, mas eu queria só esclarecer uma coisa aqui. E dizer uma coisa para o senhor. Muita gente não conhece esse lado do senhor. Acha que o senhor é um homem que vem de famílias abastadas, que o senhor é um homem rico, sabia? Muita gente me perguntou isso, que não o conhece, faz essa confusão. Acha que o senhor é um homem de posses, que o senhor é de posse. O senhor é de posse, mas não é um homem de posses, é isso? Olha, eu tive a oportunidade no discurso de posse, aí sim, posse como governador, destacar uma frase que fiz com muita atenção. A minha origem me define. Os meus valores me definem. Quem me conhece, as pessoas que estiveram sempre comigo, os amigos de infância, sabem da minha trajetória. E com certeza o cidadão agora está tendo a oportunidade, mesmo porque ao estabelecer a prioridade, o foco no ser humano, na oportunidade, dá o direito àqueles que vieram de baixo de poder sonhar com um futuro melhor, você já estabelece uma linha divisória em relação aos dois outros candidatos.
Bom, governador, até para dar atenção ao nosso telespectador e ouvinte da RBC, eu vou fazer duas perguntas. O Wagner, ele pergunta se o senhor vai honrar os compromissos feitos pelo governador Marconi Perillo, como o pagamento da database, e a outra é o Jackson Júnior de Anápolis, ele é filho do coronel Luso, lá de Posse. Parabeniza o senhor pela posse. De novo, fazendo trocadilho, sem querer. E gostaria de saber como o senhor pretende encarar o desafio de disputar uma eleição para o governo do Estado nessa nova perspectiva política depois da Operação Lava Jato. Bom, primeiro eu acho que a Operação Lava Jato ela é uma investigação que gerou muitos bons frutos ao Brasil. Muito mais do que eventuais prisões ou punições a quem quer que tenha agido de maneira errada. Ela mudou valores, perspectivas, abriu novos horizontes para a população, fez com que a população pudesse ficar mais atenta ao comportamento das pessoas. Eu acho que esse talvez seja o ponto fundamental e o resultado mais importante. Eu tenho dito, e já tive a oportunidade de escrever sobre isso, que eu acho que é momento de refundarmos a República sob novas bases, porque o cenário que se apresentou, derivado da Operação Lava Jato, demonstrou e desnudou todo um cenário político-eleitoral na formação da obtenção dos espaços de poder no país. Então, acho que é momento de nós todos, sociedade como um todo, rever, a partir de uma releitura do documento constitucional, que foi erigido dentro de um cenário político de saída de um regime de exceção para início das liberdades. O Ulisses Guimarães, quando promulgou a Constituição da República, destacou em seu discurso a Carta Cidadã, a Constituição Cidadã, porque ela previa justamente... Que vai fazer 30 anos. Que vai fazer 30 anos, que ela garantia justamente as liberdades individuais em contraposição a um fenômeno histórico que nós estávamos observando na sociedade brasileira, que era justamente a busca para evitar o arbítrio do Estado acerca dos direitos individuais. Hoje nós estamos observando que no cenário que nós vivemos hoje, com a proliferação dos partidos, com a pluralidade partidária que nós temos hoje, acabamos por muitas vezes observar justamente essas distorções do sistema. Então acho que é importante que nós possamos ter a capacidade de rediscutir a República Brasileira, e a Operação Lava Jato foi talvez um elemento fundamental para que nós possamos abrir nossos horizontes. E a pergunta do Wagner sobre a database do funcionalismo? Bom, todos os compromissos que são ali levados são honrados a tempo e a moda. Essa é uma questão que todos os anos o governo do Estado discute internamente. Agora, eu posso afiançar que os compromissos serão cumpridos. Agora, toda e qualquer ação que envolva impacto orçamentário ou financeiro serão discutidos com a Secretaria de Estado da Fazenda, com a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, de modo a garantir aquilo que disse aqui no início, como prioridade número 1 do governo, o equilíbrio. Não adianta eu conceder qualquer tipo de aumento, de benefício e depois não honrar com esse aumento. O que nós vamos fazer, o meu compromisso intransigente com o servidor público e com a sociedade é de manter em dias o pagamento e as obrigações do Estado. A eleição mais difícil para Marconi Perillo foi a de 2010, quando ele enfrentou a força de 3 governos, a oposição dirigente dos 3 governos, e o senhor foi indicado a ser vice naquela época por Ronaldo Caiado, é isso? Não, se você se recordar, eu fui indicado pelo DEM mesmo, porque eu acho que ele não é dono do partido, não. Se você se... Caiado não teve participação nenhuma na sua indicação? Não, eu estou falando nisso, ele também votou nessa indicação, como outros tantos membros do Democratas também o fizeram. É importante destacar a construção, e aí nós temos que voltar um pouco no tempo. Eu, por formação, sou advogado, sou bacharel em Direito, depois exerço a advocacia desde 1996, com especialidade na área de Direito Eleitoral. Advoguei para praticamente todos os partidos políticos do Estado profissionalmente. Depois acabei tendo uma aproximação muito grande em 2006 com a campanha do então candidato a governador e senador à época, Demóstenes Torres. Fiz toda a condução jurídica daquela campanha e ali me aproximei muito do Democratas. Na eleição seguinte, em 2008, acabei advogando para grande parte dos candidatos a prefeito ou de prefeitos que foram eleitos do partido em vários cantos desse Estado. E dentro desse contexto é que nasce essa indicação do Democratas para que eu ocupasse a vaga de vice-governador na representação do partido. Então é um contexto partidário que envolve toda essa indicação. É claro que eu não ignoro que naquele momento, na época deputado, hoje senador da República, também avalizou, alicerçou esta indicação.
senhor vê qualidades nele? Sem dúvida, eu acho que não é por fato dele ser meu adversário que eu não consigo enxergar, não só nele, do deputado Daniel Vilela também. Eu parto do princípio que as pessoas querem o bem. Eu acho que às vezes o caminho que ele busca é um caminho que eu penso não ser o adequado para atingir um fim. O que eu acho que é importante nós termos em mente é que nós discutimos ideias, teses. Nós não vamos para um confronto bárbaro ou para algo que possa atingir a honra das pessoas. Em momento algum eu vou me prestar a esse tipo de comportamento. Mas acho que o senador Ronaldo Caiado tem posições a defesa do agronegócio, que é uma das bandeiras que ele carrega historicamente, que são interessantes para aquele segmento social. Então eu não vejo nele apenas defeitos ou má condutas, em hipótese nenhuma. Eu espero, inclusive, que todos os candidatos tenham muito mais qualidades do que defeitos. Eu só queria voltar, inverter um pouquinho essa pergunta que o Marcelo fez. Conhecendo o histórico de atuação do senador Ronaldo Caiado, ao final do governo, e tendo convivido com ele muito tempo, o senhor acha que ele reconhecerá no senhor algum mérito, alguma grandeza ao final dos 9 meses de governo do senhor? Essa é uma pergunta que somente ele pode responder. Eu, infelizmente, não tenho condições nem elementos para responder, mesmo porque ele mudou tanto ultimamente que eu não tenho elementos para fazer essa resposta. Zé, nós vamos para uma campanha com tempo curto, dinheiro minguado e eleitor desanimado. O que mais preocupa o senhor? A preocupação que eu tenho é de exercer um bom governo agora, de buscar, no momento do processo eleitoral, das campanhas políticas, levar uma mensagem. Eu busco sempre um princípio que para mim é fundamental. Eu não surpreendo ninguém. Eu não gosto de surpresas. Portanto, o que eu quero fazer é apresentar um programa e um projeto de governo que seja factível na sua integridade, onde as pessoas que escolherem votar no Zé Hélito estarão sabendo absolutamente e detalhadamente qual será a conduta dele de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. O senhor, com o poder da caneta, deve estar ouvindo muito pedido de emprego. Além disso, o que as pessoas te pedem mais? Para o senhor investir, olhar para qual área? Social. Ser humano. E qual é o olhar que o senhor terá para essa área no governo? Eu comecei, inclusive, destacando aqui, em primeira mão, das medidas que nós devemos anunciar nos próximos dias. Anunciar não, já entregar, na verdade, que nós fizemos toda a preparação quando o lançamento do programa Goiás na Frente, terceiro setor. Me parece que, especialmente em função da crise que o Brasil viveu nos últimos meses, nos últimos anos, as pessoas se preocupam muito mais com as condições do dia a dia dela. Então, esta é uma agenda que me parece muito clara em relação à inclusão, às garantias, às condições alimentares de sobrevivência. E eu tenho uma sensibilidade muito grande por isso que não vou perder de foco em momento nenhum toda a rede de proteção social que está estabelecida em Goiás para dar conforto ao cidadão. Governador, o senhor falou no social. Eu acredito que saneamento é uma questão social também. Vem a pergunta aqui do Giancarlo Mesquita, do bairro São Carlos, aqui de Goiânia. Gostaria de saber se o sistema de esgotamento sanitário da região noroeste da capital vai ser concluído, porque, segundo o Giancarlo, o governador Marconi começou e não terminou. E ele diz ainda que estamos cansados de tantas fossas em nossas casas. É a pergunta do Giancarlo, bairro São Carlos. Bom, eu estive por diversas vezes lá no Jardim Curitiba, na região noroeste de Goiânia, justamente vistoriando obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário naquela região. Óbvio que nós temos um desafio muito grande nessa área. Goiás se posiciona hoje no 6º lugar entre todos os estados brasileiros. Nós temos 27 estados, ou seja, temos 21 estados uma condição de saneamento básico inferior a Goiás. Nós estamos buscando universalizar todo o sistema de esgotamento sanitário e oferta de água tratada à população, que são conceitos distintos, com objetivos distintos, mas todas elas gerenciadas pela Saneago, no caso do estado de Goiás. Portanto, essa é uma agenda muito importante que nós vamos continuar a executar dentro da região noroeste, mesmo porque já fizemos muito lá. Agora eu queria, se você me permite, Enzo, só completar a resposta em função da indagação do Marcelo na pergunta anterior, quando ele fez referência a emprego. Esta é uma agenda que, para mim, ela é extremamente importante, porque ela é o passo seguinte na rede de proteção social. E é dentro dessa perspectiva que eu estou estabelecendo, e vou colocar, evidentemente isso não se faz num espaço de 9 meses, você tem que construir uma plataforma num espaço temporal maior, de incluir a geração de empregos como uma agenda estratégica para o desenvolvimento do Estado, mesmo porque, ao longo das últimas 2 décadas, o
O processo de desenvolvimento do Estado foi muito alavancado na política de incentivos fiscais, que o Congresso Nacional agora, depois de uma luta muito grande, inclusive liderada pelo governador Marconi, pela senadora Luciamani, eu tenho que fazer justiça, inclusive a ela aqui, nós conseguimos a convalidação dos incentivos, que foi um ganho importante para o Estado de Goiás. Mas essa política tem prazo final para executar em função do termo estabelecido pelo Congresso Nacional. Então é preciso urgentemente que nós já iniciamos, a partir de agora, todo um trabalho junto ao setor produtivo para construirmos uma nova matriz para o desenvolvimento do Estado de Goiás, garantindo a atração de investimentos, de empresas e, por consequência, a geração de empregos. Mesmo porque, com a própria modernização, nós vamos ter, ao longo das próximas décadas, uma transformação nas relações de emprego. Hoje, o que você tem como emprego, amanhã, eventualmente, pode não ter. Basta você observar o sistema bancário. Se você voltar 30 anos, você tinha uma agência bancária repleta de pessoas trabalhando. Até menos tempo, né? Até menos tempo. Hoje, máquinas espalhadas, 2, 3 funcionários dentro da agenda. Ou seja, a própria modernização ela vai mudando as relações de emprego. Então, essa é uma agenda que tem que ser prioritária. E parece que vai exigir mais investimentos em infraestrutura, né? Também. Esse é um desafio constante e perene que o Estado tem. Segurança Pública, o senhor que foi secretário de Segurança Pública do governador Marconi Perillo, tem um telespectador aqui que não deixou o nome, mas ele faz essa pergunta sobre segurança pública. Eu vou voltar um pouco em 2016, quando assumi a Secretaria de Segurança Pública. Naquele mês que eu assumi, foi em fevereiro, foi publicada uma pesquisa, um grande jornal de circulação em Goiás, onde apontava que 79% das pessoas entrevistadas tinham como principal preocupação a área de segurança pública. Ontem foi publicada uma pesquisa pelo mesmo jornal, pelo mesmo instituto, que apontam que esse nível saiu de 79% para 17%. Por que aconteceu isso? Porque nós fizemos intervenções muito fortes na área de segurança pública. Há praticamente 22, 23 meses consecutivos, nós estamos diminuindo indicadores de violência no Estado de Goiás como um todo. Evidentemente, nós temos alguns problemas que impactam na sensação de segurança, que é outra questão, mas talvez o maior ganho qualitativo foi investimento em tecnologia, em inteligência, e agora nós vamos reformular a frota das forças de segurança do Estado de Goiás. Nós vamos, a partir de agora, também iniciar um trabalho muito forte, que já foi iniciado recentemente através do programa Embarque Seguro, que nós vamos trabalhar para manter constantemente forças policiais em todo o eixo de transporte coletivo, de modo a evitar aquele tipo de crime que afeta a vida do dia a dia de milhares de cidadãos, o pequeno furto, o roubo, que é uma violência à pessoa e que amplia essa sensação de segurança. Então nós temos todo um projeto que está sendo trabalhado, já foi iniciado, não é algo que será novidade, mas nós vamos seguir nessa trilha para continuar a fazer com que Goiás seja referência. E aí, quando nós comparamos Goiás com os outros estados do Brasil, e o nosso telespectador que está nos assistindo, com certeza ligam a televisão, assistam os telejornais nacionais, veem o que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Norte, no Ceará, em tantos outros estados, nós enxergamos claramente que a realidade de Goiás é bem diferente. Mas a avaliação da saúde não ficou muito pior também, não? Nós temos que ir para o intervalo e vamos lá. Vou responder depois do intervalo. Dessa vez eu estou devendo para o Cid. A gente abre o próximo bloco com o Cid Ramos, o Roda de Entrevista, que é transmitido em rede com as rádios Brasil Central AM e FM, a Redação e o Diário de Goiás. E também no Facebook. Voltamos em instantes.